Bom, agora já um pouco melhor da gripe, então, gripe, rinite, não sei o que foi, mas me derrubou no final de semana. Mas enfim, agora já um pouco melhor, minha voz já deve estar mais parecida ao natural, ao normal. Mas, enfim, dito isso, vamos lá, vamos começar. Eu sou o Léo Strack, eu sou psicólogo clínico e eu tô aqui nesse vídeo trazendo um tema então para a gente refletir, te fazendo um convite a tirar um tempinho do teu dia para que a gente possa pensar juntos e, dentro da medida do possível, do que a gente consegue fazer aqui através de vídeo, estabelecer um diálogo, uma conversa. O tema desse vídeo, a ideia central desse vídeo é a gente pensar um pouco sobre esses dois polos, né, do natural e do artificial. Pensar um pouco sobre a relação entre eles, como a gente diferencia um do outro, se é que eles são diferentes, e valores que a gente costuma associar a um e não ao outro. Mas, bom, a ideia desse vídeo, ela veio no momento de algo que um paciente comentou em sessão, né, e que eu fiquei pensando, aquilo ali me fez refletir, ficou na minha cabeça, eu fiquei pensando sobre e eu achei que valia a pena compartilhar aqui essas reflexões. Enfim, o que foi, né, que comentou, o que deu início? Eu estava conversando, então, ali em sessão, sobre essa questão de relacionamentos, de relações interpessoais, de comunicação, sobre a importância de a gente falar o que a gente espera, o que a gente gostaria que acontecesse, como a gente gostaria que fosse, enfim, né? E aí, em determinado momento, o paciente fala, assim, né, de que, quando tu fala demais, quando tu expressa demais, né, as tuas necessidades, expectativas numa relação, às vezes a outra pessoa até faz, ela até corresponde a essas necessidades, expectativas, mas não fica natural. E aí veio, né, esse pronto, mas não fica natural, foi o que deu início a toda a minha linha de raciocínio que a gente vai compartilhar aqui no vídeo de hoje. Mas como é engraçado a gente ver que, olha só, a gente está falando de relações interpessoais, de um relacionamento, de algo que não é nada material, concreto, né? Por mais que tenham comportamentos aí de duas pessoas, né? Ação e reação, esses comportamentos se relacionando, se afetando um ao outro, não é algo tão objetivo, concreto assim. E ainda assim, a gente consegue colocar aí essa perspectiva, esses dois polos, do natural e do artificial, né? A gente pode pensar, talvez, quando vem muito o exemplo quando a gente fala em natural e artificial, né, talvez seja mais fácil a gente pensar também em produtos, né? Vamos lá para o outro lado, vamos para algo bem concreto, né? Um suco natural que a gente compra aí no supermercado, também ele é natural, ele é artificial. Tem o natural, tem o artificial. O quanto talvez seja permitido eu adicionar algumas coisinhas, eu manipular alguns componentes, alguns ingredientes de um suco para eu poder continuar vendendo ele como natural, né? De novo, a gente está falando aqui desse natural e artificial, né? Mas agora num campo, digamos assim, bem concreto, né? Para a gente pegar um meio termo aí, conteúdos, né, em redes sociais, YouTube, internet. Esse vídeo, ele é natural ou ele é artificial? Por mais que eu não coloque nenhum efeito na imagem e tudo, bom, eu tô tendo um mínimo de cuidado aqui com a minha postura e tal, não tô tão natural assim, né, sentado na cadeira. Ele tem um roteirinho, apesar de não ser muito, mas tem. Então, e aí, é algo natural, artificial, né? Porque às vezes a gente vai ver vídeos, imagens, quando tem muito filtro, muita edição, perde uma naturalidade, ganha uma artificialidade. Então, né, mas e aí, mesmo um vídeo sem efeitos, ele também não é tão natural assim. Uma foto,
Por mais que eu não coloque, não edite nada nela, não coloque nenhum filtro, às vezes eu estou fazendo uma pose, às vezes eu estou cuidando da iluminação, às vezes eu simplesmente resolvi tirar a foto num dia que eu estou me sentindo bem, né? Ou que eu estou me sentindo melhor que o normal, que o natural. Então, esses dois polos, do natural e do artificial, eles aparecem em muitas áreas da nossa vida, né? E talvez por isso seja interessante a gente discutir, pensar e refletir sobre eles. Mas aí a outra coisa, né, que eu queria, quando a gente vai olhando nessas várias áreas, talvez a gente vê aí uma tendência aqui, a gente colocar o natural como melhor que o artificial, ou associar mais elementos positivos àquilo que é natural e do que ao que é artificial, talvez associar mais elementos negativos àquilo que é artificial do que àquilo que é natural. Né? Mas, enfim, então, nos próprios exemplos que eu dei, né, a gente vai ver o que? Talvez relacionado a esse artificial, né, a gente costuma associar muito, talvez, coisas que não duram, como eu dei o exemplo do comportamento no relacionamento, a pessoa está fazendo aquilo ali para agradar, mas não é com uma boa intenção, mas não é exatamente o que ela gostaria de fazer. E aí uma hora, talvez com o tempo, ela vai cansar, esquecer, não vai durar tanto assim aquele comportamento, aquela disposição, aquela postura, né? A gente já falou aqui, eu já coloquei nessa explicação uma certa espontaneidade, uma certa honestidade, né? Em que naquilo que é natural, e que a ausência disso, ou teria ausência disso em algo artificial. Então, já falando aqui de honestidade, a gente costuma associar também, às vezes, a esse artificial algo como falso, algo que não é verdadeiro, né? Também associar, às vezes, uma manipulação, uma intenção por trás, né? Ou uma intenção final em conseguir tal coisa, né? Então, assim, a verdade é que, né, a gente, além desses dois polos, a gente atribui valores a eles. Eles não são iguais e eles também não são equivalentes, digamos assim, em qualidade ou em valor atribuído. A gente costuma atribuir mais valor àquilo que é natural do que àquilo que é artificial. Mas, e aí, né? Para onde é que a gente vai nessa discussão toda? Então, pegando já a temática geral que eu tenho tentado manter nesses vídeos, pelo menos nesse momento, de falar sobre tecnologia, né, a gente vê o quê? A nossa capacidade, a gente pode falar aqui sobre a nossa capacidade de diferenciar o natural do artificial e como a tecnologia vem nublando essa linha divisória entre o natural e o artificial. Como está difícil, e como é difícil, às vezes, a gente identificar. Eu não sei se uma imagem foi editada, não foi, se um texto foi escrito por inteligência artificial, se uma imagem foi gerada por inteligência artificial ou não. Tá mais complexo, tá mais difícil da gente diferenciar o natural do artificial. E aqui eu acho que vale a pena a gente lembrar até de dois filmes, não sei se a gente pode chamar uma série, né, de filmes, são dois apenas, né, que fala muito sobre isso, que são os filmes Blade Runner. Né? A gente tem um filme mais antigo, Blade Runner mais antigo, lá com o Harrison Ford, novinho, né, onde a gente tem todo aquele dilema, se o replicante, né, ele está atrás de uma replicante aí que talvez tenha tido um filho ou não. Então a gente tem um certo dilema, né, ou a gente vê ali no filme a reprodução como uma característica única do ser humano natural, verdadeiro, que realmente tem o título de ser humano, que não é replicante. Né? Já no Blade Runner 2049, essa relação entre o natural e o artificial, ela ainda está presente, ainda é um dilema que está ali, mas tem uma coisa, um acréscimo muito legal e que eu acho que talvez se relaciona muito mais com a realidade tecnológica que a gente vive hoje, né, que é da Joy, né, daquela inteligência artificial
que se relaciona com o personagem principal ali, do Ryan Gosling, né? Eles têm um certo relacionamento, ela diz que ama ele e tudo, e daí depois do vídeo, né, tem aquela cena em que a gente vê ela falando assim, né, como é que era, a propaganda era, Joy, tudo que você quer ouvir, né? E aí a gente parece que se dá conta assim, putz, não, peraí, era uma inteligência artificial. Talvez esse era o produto, a relação que ela iria construir contigo era o produto. E agora, aquele relacionamento deles era verdadeiro ou não era? Era natural ou era artificial? Isso está muito próximo de algo que a gente vive hoje com as inteligências artificiais, com as AI girlfriend, as namoradas de inteligência artificial. E aí, esse relacionamento que se constrói é verdadeiro, não é? É natural, é artificial? Eu acho que eu iria adorar, eu tô louco para chegar o dia em que eu vou realmente atender alguém que se relaciona, que mantém uma relação com uma inteligência artificial. Acho que deve ser super legal, né? Deve trazer vários insights sobre relações interpessoais, sobre relacionamentos. Mas, enfim, né, são dois filmes que tratam dessa questão, né, dessa diferenciação do natural e do artificial, né, e como pode ser muito complicado, né, e quais são os valores que a gente vai atrelar, que nem eu falei, né, de verdadeiro ou falso, ou será que a gente vai, né, ranquear como melhor ou pior, e aí uma pessoa que tem uma relação, ou que mantém uma relação, um relacionamento com uma inteligência artificial, ela é mais ou menos bem-sucedida, digamos assim, na sua vida relacional. Isso é algo saudável ou não é? E agora, né? Enfim, são dois filmes que tratam bem do assunto, que tem seus dilemas, que tem as suas respostas também, mas que ficam aí como sugestão, né, e talvez podem nos ajudar a pensar sobre sobre a nossa capacidade de diferenciar o natural do artificial, que critérios a gente costuma utilizar, né, e como essa diferenciação do natural para o artificial está cada vez mais difícil, essa linha divisória está cada vez mais nublada, está cada vez mais difusa, não está tão claro assim, né? E aí, pensando sobre essa diferenciação entre o natural e o artificial, me veio aí, né, talvez uma jogada um pouco sacana, mas até fazendo um movimento de talvez a gente sair de referenciais externos do mundo exterior e olhar mais para referenciais internos, pensar, né, que a diferença ela talvez esteja não no mundo, mas na nossa capacidade de diferenciar, na nossa capacidade de diferenciar aquilo que a gente vai associar como natural e aquilo que a gente vai associar como artificial, né? Vamos lá, atendimento ao cliente. Boa parte do atendimento, quem nunca deu um oi para uma gravação no telefone, né? Por quê? Porque parecia muito real, parecia muito natural e era algo artificial, era uma gravação. A pessoa não estava ou não estava? Até fica essa pergunta, né? Te dando um oi mesmo ou não? Por mensagem, isso é difícil, como a gente vai perceber? Às vezes a gente não percebe, não tem o conhecimento, não tem as informações necessárias para diferenciar, né? E aí me veio, tem um cara que eu gosto muito de ler os livros dele, né? O Alan Watts, e em determinado momento vem essa questão assim do natural e do artificial, e ele resolve dizendo que não, mas é tudo natural. Mesmo questões de tecnologia são naturais, né? Nosso celular, que componentes? Ele é composto de quê? De metal, de não sei o quê, tudo são componentes naturais, né? Eletricidade está aí, está na natureza, é algo natural, não veio
do nada surgiu do mundo, da natureza, né? Tá mais ou menos organizadinho ali para chegar em determinado resultado, mas igual é tudo natural, né? Aí leva a pergunta: em que momento a ordenação desses elementos ou a ordenação de elementos naturais se torna ou cria algo artificial? Ah, não, aquilo que eu fiz, que veio da fábrica, não sei o que, bababá, que eu mudei, que eu mexi, porque eu organizei muito aqueles elementos naturais para ficarem naquela estrutura, daquele jeitinho, se tornou artificial. Só que se a gente for pensar assim, o ser humano, o nosso organismo, o nosso corpo é extremamente ordenado, organizado. Ele também seria artificial? Onde é que a gente vai traçar essa linha, desenhar essa linha? Ah, não, mas o artificial vai ter essa intenção, esse motivo foi... A tecnologia, ela é feita com um propósito, a ferramenta, ela é feita com um propósito em mente, né? Então, por isso dá artificialidade. Mas, e quando a gente vai ter um filho, quando, né, toda criança surge, muitas elas surgem de um imaginário, tem uma intenção ali, né? Tem um motivo em ter aquele filho, e aí essa intencionalidade também artificializa essa vida, porque ela foi planejada, ela foi intencionalmente trazida ao mundo. Isso também vai artificializar. E agora, né, se trata muito, eu trouxe essas duas coisas para a gente ver que essa diferença entre o natural e o artificial, ela talvez esteja muito mais ligada aonde a gente decide traçar essa linha que separa o natural do artificial, do que uma diferença real entre o natural e o artificial, né? E isso me leva a pensar, e aí vem, né, eu acho que a reflexão que eu queria propor aqui no vídeo, porque a gente está falando de tecnologia, dessa diferenciação entre o natural e o artificial, como a tecnologia às vezes dificulta a gente conseguir diferenciar, e eu venho falando, né, nesses vídeos sobre tecnologia, e eu fiz um vídeo especificamente sobre o uso saudável da tecnologia, né, a tecnologia como essa coisa artificial. Mas e se não tem uma diferença? E se a gente pensar realmente dessa forma, que não tem uma diferença entre o artificial e o natural? Por que a gente pensa tanto sobre o uso saudável dessa coisa artificial? E se a gente pensar sobre o uso saudável dos elementos naturais que tem aqui à nossa volta? E se a gente pensar no uso saudável da natureza à nossa volta? E aqui não estou falando da natureza, né, das árvores, da água, do solo só, mas das coisas à nossa volta, né, do mundo, da realidade, de toda essa existência natural que está aqui à nossa volta. A gente fala sobre o uso saudável do artificial. Por que não pensar o uso saudável do natural à nossa volta? O uso saudável que a gente pode fazer do sol ou do tempo nublado, hoje está chovendo. O uso saudável que a gente pode fazer do nosso tempo, do mundo à nossa volta, da realidade, da existência em si. E se a gente pensar no uso saudável desses elementos naturais à nossa volta, o que será que a gente consegue ter de insight, de reflexão nova sobre a nossa vida? Né? Então, talvez a gente possa aí explorar um pouco, pensar um pouco, né? E talvez tenha algo da nossa vida, do mundo natural, que a gente pode refletir um pouco, usar um pouco melhor, ou usar de forma mais saudável, ou usar de forma a contribuir mais com a nossa qualidade de vida, com os nossos objetivos de vida. Será que a gente está fazendo um bom uso da natureza, do mundo, da realidade à nossa volta? Será que a gente consegue escolher o uso que a gente faz? Que capacidades a gente precisa ter para fazer essa escolha? São algumas perguntas, enfim,
né, que eu deixo aqui no final desse vídeo, talvez na esperança de colocar uma pulga atrás da tua orelha e a gente poder, enfim, pensar um pouco mais, expandir a nossa percepção, a nossa perspectiva da realidade. Mas, bom, essa é a ideia, a reflexão do vídeo de hoje. Se tu tem respostas para essas perguntas, se tu tem perguntas sobre essas perguntas, comentários sobre essas perguntas, sobre o vídeo, né, e sobre essa reflexão do vídeo de hoje, enfim, né, e quer compartilhar de forma natural ou artificial, tudo bem, talvez não faça diferença, ou talvez faça, não sei, mas enfim, fica à vontade, tu pode escrever, pode compartilhar aqui nos comentários do vídeo, ou então ir lá no Instagram, @psicologia da coisa, e me mandar um direct, que eu vou adorar ter a oportunidade de continuar essa conversa, essa reflexão junto contigo.